Vascaíno, segura essa. Parece que agora o Vasco engrenou de vez no mercado da bola e mais do que isso fora dele também. As movimentações nos bastidores estão a todo vapor e a diretoria está prestes a oficializar reforços, negociar saídas importantes e ainda mexer numa das maiores forças do clube, a arquibancada. E talvez essa última seja, sim, o verdadeiro ponto de virada dessa temporada. Antes mesmo de falar de Andrés Gomes, de Carlos Cuesta ou até de possíveis milhões entrando nos cofres do clube, a gente precisa dar uma parada e olhar com calma para uma cena que pode ser muito mais simbólica do que qualquer reforço anunciado no aeroporto, com faixa, camisa e selfie. É uma imagem simples, mas que carrega um peso gigantesco. Nela, aparecem lado a lado duas figuras que representam muito mais do que suas respectivas torcidas organizadas. De um lado, Fabinho, o presidente da Força Jovem do Vasco, a maior e mais tradicional torcida organizada do clube. Do outro, o Foca, presidente da Guerreiros do Almirante, a GDA que surgiu nos últimos anos e que, num momento em que a Força Jovem estava afastada, tomou para si a missão de empurrar o time mesmo nos piores momentos. Ver os dois juntos, lado a lado, pode ser o começo de uma nova era nas arquibancadas de São Januário. E quando eu digo nova era, eu não tô exagerando. A Força Jovem carrega uma história de décadas, um símbolo da paixão vascaína que atravessou tempos de glórias e de sofrimento. Mas desde aquela punição lá atrás, em 2012, depois daquela confusão em Joinville, a torcida acabou ficando afastada das arquibancadas e o Vasco ficou órfão da sua maior força nas cadeiras de concreto. Nesse vácuo, surge a GDA, formada por uma geração nova, molecada com 16, 17 anos, cheia de energia e amor pelo Vasco. No início, foi criticada, não teve apoio, mas foi crescendo no peito e na raça, ocupando os espaços, fazendo barulho, puxando os cantos, levando caravanas e resgatando aquele ambiente caldeirão em São Januário. Foi essa mesma GDA que, quando o Vasco estava na segunda divisão, rodou o país para empurrar o time. Quem viu sabe. Arquibancadas lotadas, mosaicos, faixas, festa, uma entrega absurda. E agora, com a volta da Força Jovem às arquibancadas, esse reencontro se torna inevitável. Mas mais do que isso, ele precisa ser estratégico. As duas torcidas representam momentos diferentes do clube, energias distintas, mas um amor em comum. E se conseguirem caminhar lado a lado, meu amigo, quem tem a ganhar é só o Vasco. Porque torcida empurrando junto, em uníssono com uma só voz, transforma qualquer estádio num verdadeiro inferno para os adversários. E olha só o cenário atual. Hoje, as arquibancadas de São Januário têm duas baterias. A da Força Jovem, posicionada na ferradura, e a da GDA, mais próxima ao setor VIP, mas não exatamente no mesmo local em que costumava ficar. Essa divisão, esse distanciamento, tem que acabar. A imagem de Fabinho e Foca juntos é o primeiro passo. Pode parecer só um registro, mas é um sinal claro de que as lideranças estão dispostas a dialogar, a pensar grande, a pensar no Vasco, acima das diferenças. E se isso se confirmar, pode ter certeza, o Vasco ganha um reforço que não custa um centavo, mas que vale mais do que qualquer contratação de fora. Agora sim, com esse pano de fundo que pode ser uma verdadeira virada de chave emocional e simbólica para o clube, vamos falar das movimentações no mercado. Porque o Vasco não está só mexendo fora de campo. Dentro dele, os planos são ambiciosos e a diretoria quer fazer barulho antes do final da janela. A meta é clara, até quinta-feira, ou seja, em poucas horas, 2 reforços devem ser oficializados. O torcedor pode esperar movimentações concretas porque as negociações estão sim avançadas. O nome mais quente nesse momento é o do colombiano Andrés Gomes. O Vasco fez proposta oficial ao Rennes da França por um empréstimo até o meio do ano que vem, com obrigação de compra baseada em metas contratuais. O modelo da negociação é inteligente e estratégico. Paga-se agora uma taxa de 1 milhão de euros pelo empréstimo. E se as metas forem batidas, a compra gira entre 5 e 6 milhões de euros, o que dá algo próximo dos 30 a 36 milhões de reais. Um negócio bem estruturado, com risco controlado, apostando no desempenho do atleta. Só que nem tudo são flores.
Apesar do acerto entre Vasco e Andrés Gomes já estar praticamente fechado, a parte burocrática atrasou. O Vasco enviou 2 vezes a documentação para o clube francês, que acabou devolvendo com alguns pedidos de ajuste. O atleta já está na Colômbia, só esperando o sinal verde para pegar o voo rumo ao Rio de Janeiro, realizar exames médicos e assinar contrato. O Vasco ainda precisa fazer o depósito do valor do empréstimo, mas só vai efetuar a transferência quando todos os detalhes forem alinhados. A expectativa dentro do clube é que até sexta-feira tudo seja resolvido, para que ele possa treinar e, quem sabe, até viajar com a delegação para enfrentar o Santos no fim de semana. Do outro lado da defesa, o zagueiro Carlos Cuesta é o outro nome que o Vasco quer confirmar. A situação é um pouco mais complexa. O jogador já topou tudo: salário fechado, valores acertados, cerca de R$ 850 mil por mês, com um reajuste futuro se a compra for confirmada. Mas o Galatasaray, clube turco que detém seus direitos, ainda não aceitou a proposta cruz-maltina. O Vasco quer o mesmo modelo, empréstimo por 1 ano, com opção de compra ao final, com metas. Ofereceu uma taxa semelhante à do Andrés Gomes, mas o Galatasaray quer mais, 8 milhões de euros no total. E aí a conversa travou. Mesmo assim, o Vasco não saiu da mesa. Continua negociando e tenta uma fórmula que agrade aos turcos, como deixar um percentual do jogador em mãos do Galatasaray, pensando numa revenda futura. O detalhe que pesa a favor do Vasco é que Carlos Cuesta quer jogar no Brasil. O Spartak Moscou também fez proposta, mas o zagueiro prefere vir para o Vasco. Deseja vestir a camisa cruz-maltina, quer disputar o Campeonato Brasileiro, sentir o calor de São Januário e fazer parte desse novo projeto. Agora falta o clube turco liberar. Se liberar, Cuesta chega com moral, já com tudo acertado com o clube, e assume o lugar deixado por João Vitor. E por falar em João Vitor, a venda do zagueiro para o CSKA Moscou está muito bem encaminhada. O valor? R$ 30 milhões. E pode vir mais grana aí. Matheus Carvalho ou Matheus Cocão é outro nome que pode deixar o clube. O volante, que viveu altos e baixos desde que chegou ao Vasco, recebeu sondagens do futebol de Israel. O Maccabi Tel Aviv está interessado e pode formalizar uma proposta nos próximos dias. O valor? 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais. É verdade que Matheus começou mal em 2023? Foi contratado junto ao Náutico, então na 3ª divisão, mas conseguiu ganhar espaço, terminou o ano bem, chegou a ser titular em várias partidas importantes. Porém, em 2025, caiu de rendimento e hoje é considerado negociável pela diretoria. A concorrência na posição é forte. Paulinho, Hugo Moura, Tete, Forza, Thiago Mendes, Cauã Barros, são muitos nomes para poucas vagas. Em campo, normalmente jogam 2. No elenco, são 8 para a mesma posição. O raciocínio é simples: excesso de peças gera descontentamento e perda de espaço. Vender Matheus agora com esse valor pode ser uma jogada inteligente. Se as 2 negociações forem confirmadas, João Vitor e Matheus Carvalho, o Vasco coloca nos cofres mais de 40 milhões de reais. É dinheiro que pode ser reinvestido, inclusive para resolver logo a questão de Cuesta. E quem? Sabe, buscar mais reforços pontuais. O momento é decisivo. A diretoria sabe que essa janela pode ser determinante para o rumo da temporada e está se mexendo. Agora, voltando àquela imagem que abriu o vídeo, a união das torcidas organizadas pode não custar nada financeiramente, mas vale demais emocionalmente. A sinergia nas arquibancadas empurra o time, transforma o clima dos jogos, intimida adversários e inspira jogadores. Ver GDA e Força Jovem caminhando juntas com respeito mútuo e o foco no Vasco é um presente para qualquer torcedor. Porque o que importa, no fim das contas, não é quem puxa o canto, quem leva o bandeirão, quem toca a bateria. O que importa é que todos puxem juntos pelo mesmo escudo, pela mesma camisa, pelo mesmo amor. Com as negociações avançando nos bastidores, o Vasco acelera o passo para transformar planejamento em realidade e a torcida começa a sentir que esse segundo semestre pode ser diferente.
A janela de transferências está a pleno vapor, os nomes estão na mesa, a diretoria corre contra o tempo e o elenco está prestes a passar por uma reformulação importante. A promessa é de um time mais competitivo, mais equilibrado e, principalmente, mais pronto para encarar os desafios que vêm pela frente. E é nesse clima de mudança que o torcedor vascaíno precisa entender a real dimensão de tudo o que está acontecendo. Porque não se trata apenas de trazer reforços, trata-se de reposicionar o clube num novo patamar. A chegada de Andrés Gomes está praticamente selada, o colombiano é visto internamente como um jogador que pode agregar dinamismo ao setor ofensivo, trazer mais velocidade, explosão e aquele toque de agressividade que o time tanto sente falta pelas pontas. Aos 24 anos, com passagem por seleção de base e com experiência no futebol europeu, Andrés vem para vestir a camisa 11 e disputar posição de imediato. A comissão técnica já tem um plano de integração acelerada para ele. A ideia é que, ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele já vá direto para exames, treine o quanto antes e seja relacionado o mais rápido possível. A pressa faz sentido? O calendário está apertado? O brasileiro exige intensidade? E o Vasco não pode mais perder tempo. A contratação é estratégica, primeiro porque se encaixa perfeitamente na faixa etária e no perfil atlético que o clube busca. Segundo, porque o valor acordado por metas é acessível diante da qualidade do atleta. Terceiro, porque ele chega motivado, querendo mostrar serviço e recuperar espaço após uma temporada de menos minutos na Europa. E nesse ponto, o Vasco oferece um ambiente ideal, torcida fanática, clube em reconstrução, calendário cheio de jogos importantes e uma camisa pesada que, quando bem vestida, transforma carreiras. A expectativa interna é que Andrés Gomes seja aquele reforço que não só chega para compor elenco, mas que possa rapidamente se tornar titular e peça-chave no esquema. Agora, enquanto Andrés está por detalhes, a situação de Carlos Cuesta ainda requer mais habilidade nas negociações, e é aí que entra o trabalho nos bastidores. O Galatasaray bateu o pé e quer 8 milhões de euros. O Vasco, por sua vez, tenta baixar essa pedida com argumentos financeiros e também com o desejo do jogador. Cuesta quer vir, está alinhado salarialmente, acredita no projeto e vê no Vasco uma vitrine perfeita para manter-se em alta e futuramente almejar voos ainda maiores, seja na Europa ou até mesmo com chances na seleção colombiana. Mas nada disso adianta se o clube turco não aceitar os termos propostos. A diretoria cruzmaltina, então, tenta costurar uma fórmula que envolva bonificações por desempenho, bônus por metas ou até mesmo a manutenção de um percentual futuro para o Galatasaray, tudo com o objetivo de convencer os turcos a liberar o atleta sem travar o negócio. Internamente, há otimismo. A avaliação é que, com um pouco mais de flexibilidade de ambos os lados, o acordo pode ser fechado nos próximos dias. A prioridade é não liberar João Vitor antes de garantir Cuesta. O planejamento é claro, vender sim, mas só depois de confirmar quem será o substituto. E Cuesta é hoje a opção número 1 para preencher esse espaço. Enquanto isso, o elenco atual passa por uma reavaliação. Algumas peças, como já mencionado, estão com o selo de negociáveis. É o caso de Matheus Carvalho, que apesar de já ter vivido bons momentos com a camisa do Vasco, não conseguiu se firmar nessa temporada. O interesse do Maccabi Tel Aviv muda o jogo. 12 milhões de reais é um valor relevante para um jogador que atualmente está na segunda ou terceira opção para a posição. O Vasco, com um elenco recheado de volantes, entende que esse é o momento certo de fazer caixa e também aliviar a folha salarial. A posição está congestionada. São Paulinho, Hugo Moura, Tete, Forza, Cauã Barros, Thiago Mendes e ainda o próprio Matheus. 8 nomes para 2 lugares. Uma equação que simplesmente não fecha. Manter tantos atletas disputando tão poucas vagas não é saudável para o grupo, nem financeiramente vantajoso para o clube. Por isso, a diretoria está disposta a ouvir propostas e a liberar aqueles que não estão rendendo o esperado. E isso faz parte de um processo de maturidade de gestão. Saber quando contratar é importante, mas saber a hora certa de liberar também é.
Além das saídas pontuais, a comissão técnica também está de olho em como os novos nomes vão impactar o desempenho coletivo. A ideia é montar um time mais agressivo nas transições, com mais força pelos lados e com mais equilíbrio entre defesa e ataque. A chegada de Andrés pode dar uma nova dinâmica ao setor ofensivo, enquanto Cuesta pode estabilizar a defesa ao lado de Léo. O objetivo é ter uma espinha dorsal sólida, um goleiro confiável, uma dupla de zaga entrosada, volantes que marquem e saiam jogando e atacantes que decidam jogos. Esse é o modelo mental da nova estrutura vascaína. E não é só dentro de campo que o clube trabalha. Nos bastidores, há um esforço grande para ajustar também a parte estrutural. A diretoria sabe que, para atrair jogadores de nível mais alto, precisa oferecer condições de trabalho melhores. Isso vai desde o centro de treinamento até o suporte médico, passando por tecnologia de análise de desempenho, staff capacitado e logística de viagem. Não se monta um time competitivo apenas com contratações. É preciso criar um ambiente que favoreça a performance, que ajude o jogador a render no seu limite. E isso tem sido uma das preocupações da nova gestão. No aspecto financeiro, a entrada de mais de 40 milhões de reais em possíveis vendas alivia um pouco a pressão. É dinheiro que pode ser usado não só para pagar os empréstimos de Andrés Gomes e Carlos Cuesta, mas também para reforçar o caixa, antecipar salários e até fazer frente a possíveis novas oportunidades de mercado. A ideia é equilibrar as contas sem abrir mão da competitividade, e esse equilíbrio é o maior desafio de qualquer clube em reconstrução. O Vasco tenta aprender com os erros do passado e agir de forma mais estratégica, sem se empolgar demais com nomes de impacto, mas buscando jogadores que encaixem no sistema, que tenham fome de jogar e que entendam o peso da camisa. Outro ponto, que tem sido trabalhado com cuidado, é a questão da imagem do clube. Depois de anos turbulentos, a credibilidade institucional do Vasco foi abalada. Jogadores pensavam duas vezes antes de aceitar uma proposta. Empresários hesitavam, mas agora, com a SAF mais estruturada, com a 777 envolvida diretamente e com um planejamento mais claro, o cenário mudou. Hoje, o Vasco consegue sentar à mesa com clubes europeus, negociar em euro, apresentar plano de carreira e convencer atletas de que aqui é uma boa vitrine. A contratação de Andrés e a possível chegada de Cuesta mostram isso. Jogadores jovens, de bom nível técnico, topando vir para um clube que está se reorganizando, mas que tem um nome forte e uma torcida que faz a diferença. E falando em torcida, voltamos ao ponto inicial. Porque não dá para falar de reconstrução sem falar de arquibancada? A união entre Força Jovem e GDA, se realmente se consolidar, pode ser o combustível emocional que falta ao elenco. Jogar é em São Januário com a torcida em peso, unida, cantando o tempo todo, transforma qualquer jogo. O ambiente pressiona o adversário, empurra o time, tira energia de onde não tem. E isso não se compra, não se negocia, não se treina. Isso é cultura de arquibancada, é paixão enraizada. A imagem de Fabinho e Foca juntos não é só simbólica, ela é revolucionária. Representa a possibilidade de uma torcida que sempre foi dividida por espaço, agora se unir por propósito. E o propósito é só um: o bem do Vasco. O momento é esse. O clube vive uma encruzilhada. Pode seguir tropeçando, patinando e se contentando com pouco, ou pode abraçar de vez a oportunidade de se reerguer, de se tornar novamente protagonista. Os sinais estão aí. Reforços chegando, vendas bem encaminhadas, torcida se aproximando, bastidores trabalhando. Resta saber se tudo isso vai se transformar em pontos, em vitórias, em classificação. Porque no final das contas é isso que importa. O discurso é bonito, a movimentação empolga, mas o torcedor quer ver bola na rede, quer ver o time vencer, quer ver São Januário vibrando do primeiro ao último minuto. E para isso acontecer, cada peça precisa fazer sua parte. A diretoria, negociando com inteligência, a comissão técnica, organizando o time com coerência, os jogadores dando sangue em campo e a torcida fazendo aquilo que só ela sabe fazer, apoiar incondicionalmente. E se Força Jovem e GDA conseguirem cantar juntas, meu amigo, o adversário vai sentir no aquecimento, vai sentir no hino, vai sentir no primeiro passe.
Errado! Vai sentir cada vez que a bola sair pela linha lateral e explodir um grito vindo das cadeiras? Porque não é qualquer torcida, é a do Vasco. E quando ela resolve jogar junto, não tem como segurar. O momento de virada pode ser agora. Tudo depende de como esses movimentos se encaixam. André chegando para mudar o ataque, Cuesta para comandar a defesa. Vendas bem negociadas, folha equilibrada e a arquibancada unida como nunca. Tudo isso, junto ao mesmo tempo, pode ser o início de algo grande. Não uma arrancada momentânea, não uma sequência de 3 ou 4 jogos bons, mas uma nova mentalidade, um novo espírito, uma nova era. O Vasco precisa disso e talvez pela primeira vez em muito tempo esteja realmente perto de conseguir. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do Campeonato Brasileiro, um rumor tem ganhado força e agitado os torcedores do Vasco da Gama. Circula a possibilidade de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, possa decidir pela devolução de 3 pontos à equipe cruzmaltina, algo que mexeria diretamente com a classificação atual da competição. Fontes próximas ao tribunal indicam que um recurso apresentado pelo clube carioca relativo a uma suposta irregularidade em uma partida anterior está sendo analisado com atenção pelos julgadores. Se confirmado, essa devolução não apenas mudaria a pontuação do Vasco, mas também provocaria um impacto considerável na tabela, elevando o time a uma posição mais confortável e reacendendo esperanças em uma temporada que tem sido de altos e baixos. A repercussão desse possível desfecho tem gerado discussões acaloradas entre torcedores e especialistas, que veem a decisão como um marco importante para a justiça esportiva, mas também como um fator capaz de alterar o equilíbrio entre os clubes na disputa pelo título ou pela fuga do rebaixamento. A movimentação nos corredores do STJD sobre o caso do Vasco ganhou força após o clube apresentar um recurso robusto, apontando falhas na homologação do resultado de uma partida crucial. O argumento do Vasco é de que houve uma irregularidade que, segundo o clube, comprometeu o resultado oficial, o que justificaria a recuperação dos 3 pontos perdidos na ocasião. A análise minuciosa do recurso está sendo feita por uma comissão especial que deve avaliar documentos, vídeos e depoimentos para formar um parecer definitivo. Essa possibilidade de reversão de pontos gerou um burburinho intenso, principalmente porque, caso a decisão seja favorável ao Vasco, a equipe poderá subir na tabela, modificando o cenário do Campeonato Brasileiro, que está bastante equilibrado. A expectativa é de que o veredito do STJD aconteça nas próximas semanas, dando tempo para que todas as partes envolvidas preparem suas defesas e argumentações. Essa incerteza sobre o futuro da pontuação vem deixando os torcedores ansiosos, enquanto especialistas tentam prever o impacto da possível mudança. A repercussão da possível devolução de pontos ao Vasco tem gerado debates acalorados nas redes sociais, em programas esportivos e nos grupos de torcedores. Muitos veem a medida como uma vitória da justiça e da correção dentro do futebol, enquanto outros questionam a influência que decisões administrativas podem ter sobre o desempenho em campo. Para alguns analistas, a decisão do STJD pode servir de precedente para futuras contestações, o que traria mais rigor à condução das competições, embora também possa provocar instabilidade nas tabelas e nas estratégias dos clubes. A torcida vascaína, por sua vez, já começa a imaginar como seria o impacto dessa mudança, visualizando um posicionamento melhor na tabela e uma injeção de ânimo para o restante da temporada. Por outro lado, rivais e adversários do Vasco acompanham com atenção o desenrolar do caso, já que uma alteração na pontuação pode influenciar diretamente o planejamento de seus próprios times. O burburinho em torno do tema promete movimentar ainda mais o ambiente do futebol brasileiro
Nas próximas semanas, além do impacto direto na classificação, a possível devolução dos 3 pontos para o Vasco tem implicações mais amplas dentro do campeonato, sobretudo para a dinâmica das equipes que lutam na parte de baixo da tabela, com a possível ascensão do Vasco na pontuação. Clubes que hoje ocupam posições intermediárias ou até na zona de risco podem se ver pressionados a reagir rapidamente para evitar o descenso. Isso poderia provocar uma mudança na forma como as equipes abordam os próximos jogos, com estratégias mais agressivas ou cautelosas, dependendo do cenário que se desenhar. Além disso, o efeito psicológico para o Vasco poderia ser significativo, já que a recuperação desses pontos poderia trazer uma nova motivação ao elenco e à comissão técnica, fomentando um ambiente mais positivo dentro do clube. A decisão do STJD, portanto, não seria apenas uma simples alteração numérica na tabela, mas sim um fator que poderá influenciar diretamente o desenrolar da competição e as emoções vividas pelos jogadores e torcedores. Por fim, a possibilidade de o Vasco receber de volta os 3 pontos não só mexe com a tabela, mas também reacende discussões sobre a transparência e a justiça no futebol brasileiro. Muitos especialistas ressaltam que, apesar de o recurso estar sendo tratado com seriedade, a demora nas decisões e as interpretações variáveis das regras podem causar incertezas entre clubes e torcedores. Se a decisão for confirmada, a repercussão pode se estender para além do âmbito esportivo, levantando questões sobre como a legislação esportiva é aplicada e como os clubes se relacionam com as instâncias superiores do futebol. A expectativa agora é pela divulgação oficial do julgamento, que poderá trazer um novo capítulo para a história do Vasco na temporada atual, impactando não só o clube carioca, mas o Campeonato Brasileiro como um todo. Até lá, o rumor segue alimentando conversas e criando um clima de suspense e especulação entre todos os envolvidos no cenário esportivo nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.